No silêncio absoluto do espaço, algo impossível está acontecendo. Um objeto atravessa nosso sistema solar, desafiando todas as leis da física que conhecemos. Ele está acelerando sem combustível, brilhando mais intenso que o Sol, mudando de cor de formas que não deveriam existir. E a NASA está em silêncio, guardando as únicas imagens de alta resolução que poderiam revelar a verdade. 29 de outubro de 2025, quando o 3I Atlas atingiu seu periélio, o ponto mais próximo do Sol, instrumentos capazes de observar nas proximidades da nossa estrela capturaram algo que deixou astrônomos sem palavras. O objeto estava brilhando, não apenas refletindo luz solar, brilhando intensamente e ficando azul. Pense nisso por um momento. Cometas se tornam avermelhados quando se aproximam do Sol. A poeira liberada pela sublimação dispersa a luz solar, criando tons quentes. É física básica, é o que acontece com todos os cometas conhecidos, mas o 3I Atlas está fazendo o oposto. Sua superfície deveria estar pelo menos 10 vezes mais fria que a superfície solar, cerca de 5.800 Kelvin. Mas os novos dados indicam algo chocante. O objeto é mais azul que o próprio Sol. Como isso é possível? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder, e é apenas o começo de uma lista de impossibilidades que cresce a cada nova observação. Antes de mergulharmos nas anomalias que estão deixando a comunidade científica perplexa, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino. Comente sua teoria sobre o que o 3I Atlas realmente é. E se você quer apoiar investigações que não têm medo de questionar o impossível, torne-se membro do canal. O 3I Atlas é o terceiro objeto interestelar confirmado cruzando nosso sistema solar. Chegou de algum lugar além do nosso pequeno canto cósmico, viajando a velocidades que indicam origem extrasolar. Mas diferente de Oumuamua, que passou rapidamente e nos deixou com mais perguntas que respostas, e diferente de 2I Borisov, que se comportou como um cometa familiar, o 3I Atlas está se revelando como algo completamente fora de categoria. A melhor imagem até hoje foi obtida em 2 de outubro de 2025, quando o objeto passou a 30 milhões de quilômetros de Marte. Foi capturada pela câmera HiRISE a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter, operado pela NASA. HiRISE, High Resolution Imaging Science Experiment, o instrumento de imageamento mais avançado já colocado em órbita marciana, capaz de resolver detalhes de 30 centímetros na superfície de Marte, quando apontado para o 3I Atlas, produziu imagens 3 vezes mais nítidas que as do telescópio espacial Hubble. 3 vezes. E você lembra o que aconteceu em 1º de outubro? Paralisação do governo americano. Shutdown. No dia seguinte, 2 de outubro, os dados foram capturados, mas nunca foram divulgados. O físico Avi Loeb, de Harvard, escreveu ao investigador principal da HiRISE, solicitando acesso. Posso ver os dados? Sou cientista. Vocês podem fazer o comunicado à imprensa depois. Eu gostaria de ver agora. Sem resposta. Já se passaram 3 semanas. As imagens de maior resolução de um objeto interestelar, já capturadas pela humanidade, existem, foram processadas, arquivadas e estão sendo retidas. Por quê? Enquanto isso, os dados que temos acesso revelam comportamentos que desafiam compreensão. E cada nova observação adiciona outra camada de impossibilidade sobre as anteriores, porque o que começou como curiosidade científica rapidamente se transformou em algo muito mais profundo. Uma série de anomalias tão numerosas, tão específicas, tão coordenadas, que a explicação natural começa a parecer menos provável que a artificial. E isso não é sensacionalismo, são dados, medições. Observações confirmadas por múltiplos instrumentos independentes. A primeira impossibilidade surgiu quando o 3I Atlas se aproximou do Sol e exibiu aceleração não gravitacional. Deixe isso penetrar. Aceleração não gravitacional significa que forças além da gravidade solar estão agindo sobre o objeto. Especificamente, 2 acelerações foram registradas pela NASA, uma aceleração radial afastando-se do Sol a 135 km por dia ao quadrado e uma aceleração transversal de 60 km por dia ao quadrado em relação à direção solar. Cometas naturais podem exibir acelerações não gravitacionais devido a jatos de gás assimétricos, mas as magnitudes observadas no 3I Atlas são extraordinárias. E
e os padrões não correspondem à desgaseificação natural. Então veio a segunda impossibilidade, a cor. Como já mencionado, cometas ficam avermelhados, sempre. É o que a física de dispersão de luz prevê quando partículas de poeira interagem com radiação solar, mas o 3I Atlas ficou azul, progressivamente mais azul conforme se aproximava do periélio. Azul significa temperatura extremamente alta, mais quente que a superfície solar. Loeb classificou isso como a 9ª anomalia do objeto. Nona. Já há pelo menos 8 outras características que desafiam a explicação natural, e então veio o brilho. Em 28 de outubro, 2 dias antes do periélio, o cometa aumentou dramaticamente seu brilho. Sua magnitude atingiu aproximadamente 9, comparável a estrelas próximas visíveis a olho nu. Não era esperado estar visível naquele momento, mas estava. O astrônomo amador Warsha Bumplau o detectou usando o satélite meteorológico GOES-19 da NOAA. Ele notou que o brilho era comparável a estrelas de magnitude 11, tornando o 3I Atlas um dos objetos mais proeminentes no céu naquele momento. Loeb explicou que esse brilho poderia estar ligado à desgaseificação massiva. O calor intenso vaporizando a superfície gelada, liberando gás e poeira, mas também especulou algo mais perturbador, que o rápido aumento de brilho poderia indicar uma fonte interna de calor, algo gerando energia de dentro para fora, e isso nos leva à quarta impossibilidade, a cauda antissolar. Caudas de cometas apontam para longe do Sol, sempre, porque o vento solar empurra gás e poeira na direção oposta, mas o 3I Atlas exibe emissões em padrões estranhos e imprevisíveis, material sendo empurrado em direção ao Sol, contra o vento solar, contra a pressão de radiação, como se houvesse um mecanismo interno direcionando as emissões independentemente de forças externas. Os instrumentos a bordo da espaçonave Stereo-A da NASA e da missão Sorro da ESA detectaram um brilho inesperado ao redor do cometa, estendendo-se muito além de sua cauda visível. Essa observação sugeriu que o objeto estava emitindo energia ou gás que não podia ser explicado pelos processos usuais observados em outros cometas. Avi Loeb não é conhecido por timidez intelectual. Ele foi o primeiro a sugerir publicamente que Oumuamua poderia ser uma sonda alienígena e enfrentou críticas ferozes da comunidade científica por isso. Mas Loeb não é um teórico conspiratório, é físico de Harvard, ex-chefe do Departamento de Astronomia, autor de centenas de artigos revisados por pares. E ele está dizendo algo que a maioria dos seus colegas não tem coragem de articular. O 3I Atlas pode ter uma fonte artificial de energia. A aceleração não gravitacional pode ser a assinatura tecnológica de um motor interno, declarou Loeb. Este objeto interestelar poderia ser impulsionado por um mecanismo interno, algo muito além da radiação solar típica ou forças gravitacionais que geralmente guiam cometas. Um motor, pense nas implicações, estamos falando de um objeto do tamanho de Manhattan, com massa estimada em pelo menos 30 bilhões de toneladas, cruzando o espaço interestelar com propulsão ativa, e a cor azul. Loeb sugere que poderia ser explicada por um motor extremamente quente ou luz artificial emanando de dentro do próprio cometa. Luz artificial, não reflexão solar, não sublimação de gelo, mas iluminação gerada internamente. Essa hipótese é radical, desafia paradigmas estabelecidos, força a reavaliação de suposições fundamentais sobre objetos interestelares. Mas as anomalias acumuladas tornam cada vez mais difícil manter explicações puramente naturais. Outros cientistas permanecem céticos, é claro. Muitos argumentam que devemos esgotar todas as explicações naturais antes de considerar origens artificiais. E eles estão certos em ser cautelosos. Ciência exige ceticismo rigoroso, mas também exige honestidade diante de dados anômalos. E os dados do 3I Atlas estão gritando anomalias. A trajetória do objeto apresenta outro enigma estatístico. Está alinhada com o plano eclíptico dos planetas do Sistema Solar, uma precisão orbital que tem apenas 1 em 500 de probabilidade de ocorrer por acaso. Esse alinhamento preciso levou alguns astrônomos a hipotetizar que a jornada do cometa pode não ter sido acidental.
Poderia ter sido deliberadamente direcionada para o sistema solar? Seria parte de uma missão de reconhecimento ou uma exploração mais profunda e proposital? À medida que essa hipótese emergiu, questões sobre a origem do 3i Atlas se tornaram ainda mais prementes. Os observatórios espaciais continuaram rastreando o 3i Atlas conforme ele fazia seu caminho em direção ao Sol. E cada novo conjunto de dados revelava comportamentos que iam além do típico de objetos interestelares. As observações confirmaram que o 3i Atlas estava exibindo um nível de desgaseificação muito mais poderoso que cometas típicos, que geralmente expelem gás e poeira em padrões relativamente previsíveis. Em vez disso, a desgaseificação do cometa parecia muito mais vigorosa, sugerindo a presença de uma fonte de energia maior do que seria esperado de mera radiação solar. Esse comportamento era particularmente intrigante porque, embora cometas sejam conhecidos por liberar gás e poeira ao se aquecerem perto do Sol, a taxa de emissão observada com o 3i Atlas era diferente de tudo visto em cometas anteriores. Instrumentos a bordo dos satélites registraram emissões de energia inusitadamente fortes do cometa, estendendo-se muito além do esperado para um corpo gelado natural. Essa poderosa liberação de energia, juntamente com a desgaseificação inusitadamente forte, sugeria que o objeto poderia estar exibindo mecanismos internos de aquecimento. Algo muito fora da norma para um visitante típico do sistema solar, e acoplado ao tom azul extremamente brilhante, isso levantou questões adicionais. A cor azul, tipicamente associada a altas temperaturas, sugeria que o 3i Atlas estava significativamente mais quente que um cometa típico. Esse desvio do comportamento normal aponta para uma fonte de energia desconhecida. Algo potencialmente não reconhecido pela comunidade científica, algo que desafia a compreensão convencional de atividade cometária. O que tornou essas observações ainda mais convincentes foi o tamanho e massa incomuns do cometa, muito mais substanciais que outros objetos interestelares conhecidos. À medida que cientistas analisavam o brilho do cometa, especularam que o 3i Atlas poderia ser tão grande quanto a ilha de Manhattan, com massa de pelo menos 30 bilhões de toneladas, massivo comparado ao tamanho médio de cometas típicos que passam pelo sistema solar. Esse grande tamanho e natureza ativa fizeram o 3i Atlas se destacar ainda mais. Um objeto tão grande naturalmente atrairia a atenção de astrônomos e astrofísicos ansiosos para entender as forças em jogo dentro dele. É importante reconhecer que explicações naturais ainda são possíveis. A comunidade científica mainstream permanece cautelosa, e com razão. Cometas podem exibir comportamentos incomuns devido a composições químicas únicas, estruturas internas porosas ou processos de sublimação complexos que ainda não compreendemos completamente. A aceleração não gravitacional poderia ser resultado de jatos assimétricos de gás mais poderosos que o normal. A cor azul poderia ser explicada por partículas de poeira com propriedades ópticas incomuns. O aumento de brilho poderia ser desgaseificação massiva natural. Todas essas são possibilidades legítimas, e a ciência opera melhor quando explora todas as explicações convencionais antes de considerar as extraordinárias. Mas há um problema: as anomalias não existem isoladamente, elas se acumulam, se sobrepõem, formam um padrão. E quando você tem 9 ou 10 anomalias simultâneas em um único objeto, cada uma individualmente rara, mas explicável, a probabilidade composta de todas ocorrerem juntas por acaso se torna astronômica. É estatisticamente possível? Sim. É provável? Essa é a questão mais difícil. A retenção das imagens da NASA adiciona outra camada de complexidade. Pode haver razões burocráticas ou técnicas para o atraso, pode ser coincidência temporal com a paralisação governamental, mas também pode ser algo mais. E até que os dados sejam liberados, permaneceremos em um estado de incerteza forçada. Pense no que significa se o 3i Atlas for realmente artificial, não apenas especulação, mas realidade confirmada. Significa que há inteligência lá fora. Não apenas vida microbiana, não apenas sinais de rádio ambíguos, mas civilização avançada o suficiente para construir máquinas que atravessam o abismo interestelar. Significa que alguém, em algum lugar, dominou física que ainda não compreendemos. Propulsão interestelar, navegação precisa através de anos-luz, sobrevivência através de eras geológicas no vácuo do espaço, mas
e significa que estamos sendo observados, porque a trajetória do 3i Atlas não é aleatória. Seu alinhamento com o plano eclíptico, sua passagem próxima de múltiplos planetas, seu timing perfeito. Se for uma sonda, então fomos escolhidos como alvo de estudo. Somos o experimento, a observação, o objeto de curiosidade de uma inteligência que pode ser milhões de anos mais antiga que nossa civilização. É uma inversão humilhante e profunda. Por séculos, buscamos sinais de vida extraterrestre, apontamos radiotelescópios para as estrelas, enviamos mensagens para o cosmos, imaginamos o dia em que faríamos primeiro contato, e talvez esse dia já tenha chegado, mas não da forma que imaginamos. Não recebemos sinal, não houve mensagem, nenhuma introdução dramática. Em vez disso, algo simplesmente passou. Silenciosamente, observando, coletando dados e continuando sua jornada, como entomólogos estudando formigas, sem fanfarra, sem apresentações, apenas observação clínica e distante. É isso que somos? Formigas em um formigueiro cósmico, interessantes o suficiente para estudo ocasional, mas não para comunicação, ou talvez a sonda não seja recente. Talvez tenha sido lançada há bilhões de anos, quando nossa espécie nem existia, uma mensagem em garrafa cósmica enviada através do tempo profundo, e agora chegou, não porque nos descobriram, mas porque sempre esteve em trânsito, e nós finalmente desenvolvemos olhos para vê-la. Nos próximos meses, à medida que o 3i Atlas emerge de trás do Sol, telescópios terrestres estarão prontos. O telescópio espacial James Webb capturará imagens infravermelhas sem precedentes. Essas observações poderão revelar composição molecular, assinaturas químicas, estruturas internas e talvez finalmente respostas. Se você está acompanhando essa investigação de um visitante que desafia todas as regras, deixe seu like, inscreva-se, ative o sino. Comente sua análise, anomalia natural extremamente rara ou evidência de algo que ainda não temos coragem de admitir. E se você quer apoiar ciência que não tem medo de questionar o impossível, torne-se membro, porque o 3i Atlas está lá fora agora, cruzando o sistema solar, acelerando sem combustível aparente, brilhando com luz azul impossível, comportando-se de maneiras que não deveriam existir. E a NASA tem as imagens que poderiam responder tudo, guardadas, arquivadas, não divulgadas. Nos próximos meses, mais dados virão, mais análises e, esperançosamente, mais honestidade sobre o que realmente estamos observando. Talvez seja natural, uma coincidência estatística extraordinária de múltiplas anomalias simultâneas, ou talvez seja um momento que mudará tudo. A confirmação de que não estamos sozinhos, de que nunca estivemos, e de que o universo está muito mais vivo, muito mais inteligente e muito mais misterioso do que jamais imaginamos. O 3i Atlas continua sua jornada, silencioso, indiferente à nossa perplexidade, e nós permanecemos aqui, observando, questionando, esperando que as estrelas finalmente respondam.